lento em ordem. Deixa eu fazer vídeo rápido. Esse vídeo de nada, de como ninguém mesmo. Sim, é vídeo crítico a políticos de merda. Eu sei como a hora que a gente me se piva per foco, talvez. Eu também acabo de per foco. A mim próprio, nota já como a gente per foco na minha trabalho. Para mim, bater responder algumas tonterias. A minha coisa mesmo, Umar Sissoko embalo. Umar Sissoko embalo, Satanás inferno. A minha ataque é pe bandido. É Satanás que entende como ina da Anabissau, ina Fassibissau, que é misti. Minha foco contra bandidos. Contra Satanás, diabo do inferno. Umar Sissoko embalo. A bom entender como a boi homem mal criado. A bom entender como a boi capaz de fazer que como se na Guiné-Bissau. Umar Sissoko embalo. Umar na contau, Umar na falou lá que Bissau. Umar, dibe, a TV já se pesa assim. Acabou com o de como a própria manga de outros problemas para pedir foco contra os políticos. Enquanto não bala na discutir, é bandidos na faz que é messi. É aproveita. É aproveita só. É entra treino, cada dia que só la mansi. É ganha lance. A minha ataque e Umar Sissoko embalo. Umar, mas você pensa que é tipo de pecador, que entende como na Guiné-Bissau não faz tudo que é como se isso é na zero, Umar. Umar, bom, não contou. É macho um lado que a bona mostra, Umar, um dia macho não mostrou o lugar, Umar, macho não mostrou o lugar. Umar, a voz militares de Guiné-Bissau, bona bindi sua boca cabeça para ver de barriga. Não terra tomado, não terra controlado, não terra ela faz que é me secretária. Bona fim de boca entende. Militares, bona fim de boca entende. Bona fim de boca entende. A mim próprio, a mim não conta na bolsa, a minha foco e político, a mim mesmo é bate boca que gentes não acha como é na pipa per foco contra pe bandidos por bater ganha treino. A mim ninguém cata ganha treino, a mim ninguém cata muni. Bom para cunhangarandi go se falam falou, boca nota como su na tonteria de curiduro, talvez mesmo gente na ganha só treino. Me falar que verdade. Ya, que verdade. Umar Sissoko bom na contou converso. Umar Sissoko embalo. Umar bom na contou dia que uma apanhado na Bissau, dia que uma pegado, que le buna sinto como homens pegou, Umar bom na contou mal carelessa com uma ranja cinto, militares, mas naquela parte do mundo, Umar que na fase, Umar me se consegue explorar no petróleos, Umar na criou base, Umar na criou força na Guiné-Bissau, dia que não militares bimbi não entende, para bimbi se entende, que se palhos, para que biaga nentang. E que ninguém biaga nentang se de direito que é na facido. Biaga nentang é culpado número 1 das histórias de que é na acontecendo na Guiné-Bissau. E biaga nentang que José Mário Vaz. Gente, não tem que focar que é bandidos para ver essas que na Guiné-Bissau. Biaga tem que apanhado que homem can terraça, que homem can bali, que homem bicho. Biaga nentang como falar. Que bali. Biaga é homem Satanás, diabo do inferno. Filho de Guiné-Bissau. Naquela parte do mundo, quando vai força para ir que se helicóptero, que se coisas tudo. Para quê? Não força armada assim, tem aquela boca. Gente na morre, gente na espancado na Guiné-Bissau. Gente está assustado, sim, gente está assustado para ver o Covid. Polícias bandidos, polícias corruptos. Polícias na Pio compram máscara, força na Guiné-Bissau. Boja já tem onde é que vou meter Guiné-Bissau. Caravana de cachorros de merda, caravana de filho de putas, boja onde é que vou levar Guiné-Bissau. Boja onde é que vou levar Guiné-Bissau. Polícias está onde eu tomam polícias bandidos, corruptos, drogados, patetas, mesmo gente sem cabeça. Butabada farda. Bucana paga eles. Polícias na furta. Polícias que vai furtar moto na Gabussara. É que falou polícias que furtam moto na Gabussara. Baquim que vai furtar moto. Polícias bandidos. A você não que foca que Guiné-Bissau não terei gentes. Primeiro quem que tem que pagar apanhado nas Forças Armadas e para apanhar biaga então. Filho de Guiné-Bissau. Militares, soldados, sabobo calanta, terra na base, em suma mão de sal na água. Umar na kunsa explora no petróleo. Que de nós não cada bem por fascinada. Umar me se criou base na casa mas. Se cria aqui base na casa mas. Homem, ele que maquisal, ele mandou com 20 talano. Para ver, ele criou tipo de força naquela caula. Suba para bater eles, ele matou mais nada cara sai. Então é que estão mesmo, Umar tem que matar o mais rápido que possível. Umar Sissoko embalo tem que matar o mais rápido que possível na Guiné-Bissau. Se dá para matar Biaga tem que matar. Para não libertar mesmo de bandidos. Para não libertar de bandidos.
Anta bobo pensa povo que na sutado sim, povo que na mostrar, povo que na massa amassado, povo que na subir ruba de cabeça. Que povo que povo que tá morre. Ginte na morre para ver de saúde. A os na Guiné-Bissau, nem mundo que não está. Prenhada vai para bapadi, leva a luz vai, esse crime. Não na Europa que não vive nele, que ginte tudo não aprendido. Se que na Europa, ele mesmo, que ginte tudo tem que vai preso. Central, gente que está na central, gente que está tudo tem que aprendido. A não está vivendo na Europa, não sabe? Esse cara que não está na Guiné-Bissau, esse cara tipo de gente que não está aquele cal gente que não da terra. Cal gente que não da terra. Gente que quer saber nada, gente cabeça vazio. Uma recebe só vai bias, oh, lantanda se cobra de bunda, oh, toc, e na boa. Tá tomando leva e catatice. Tá leva e catatice. Toma dinheiro do terrorismo, leva para onde, só bandidasco. Que não tem que sentar bater aguentar tipo de coisa assim de tegos. E chega a hora de não lanta para quem pega manduco, quem pega tarsado, quem pega que por aquele para não libertar Guiné-Bissau. E chega a hora para não lanta para libertar Guiné-Bissau. Pepe se não quer libertar Guiné-Bissau. Ontem na jubi vídeo do minha mano Paulo Sousa Cordeiro que pi mesmo para jubi gente na mato. Para jubi como que gente sacrifica sua vida, ba. E chega a hora ninda nós que senta na Europa ali, para não entrar Bissau. E chega a hora não próprio para nós não para entrar na Bissau. Que na cedo. Não ficar na mato, não fazer na mato, não jubi como que não entrar lá, não ter gente que não junta aquele dentro que forças armadas para não libertar Guiné-Bissau. A mina está primeiro à frente. Nesta mesmo, para não arranjar grupo, para não libertar Guiné-Bissau. Esses não mais eles tinham. Se não for que esses calhar não can fui outro 3 dias. Não apanhei esses. Bebê, gente esteja farto desses. Gente esteja farto desses. Gente está na conta na Guiné-Bissau e na falta só quem lanta só pam. Se que alguém lanta só pam, esses apanharam na fração do segundo. É que diz que pode não fazer fama ali como baú te biaga nem tang. Esses que têm força, esses que se fazer nada na conta os filhos de Guiné-Bissau. Esses que entender, esses que saber, esses basta de não comer. Esses que saber, soldados botem que lanta. Soldados militares botem que lanta. E chega a hora de bolanta. E chega a hora. Para matar garante estudo. Para não matar esse estudo. É bastante fácil para matar os bandidos, para matar eles, para biaga nem tang, para matar eles. Babaúte para matar eles, soldados não fala bolsa, esses para matar. Então, esses quem? Homens na morre, gente na morre na Guiné-Bissau para ver bandidos. Gente na morre só para ver esses. Até que? Uma rabai bias cada dia que só a mancina de labu, se cobra de cadeira, se cobra de bunda, na boa só. Uma rabotene sorte bu segundo para vir Reino Unido. Uma na panhoba ali no Reino Unido, na face banisina onde mesmo, não afirmava lá, Umaru. Para buscar na calo hotel custa Umaru na forco bate kuta tiro pulu jau tiro coco, butene coco bucumel. Umaru se sogo embalo na cantona ngesa kerita. Abo bandido, abo kasibi nada, sika conta mentira. Abo sika conta mentira, nada bu kasibi. Onde dinheiro que falei desbloquear para computura estrada, onde estrada que é computegos. Que esses que cansa conta mentira. Esses que cansa conta mentira. Uma se socorro falou como não, eles bloqueiam dinheiro, tal, não faz estrada, não quer saber que, safim, quer saber que, só já bisou, só coco que sale de estrada, coco de estrada. Fome na mata guinta na quitera, guinta na more. Guintos na more na Guiné-Bissau, só uma iago. Todos jovens, só jovens que namorem, cada dia jovens morrem, só jovens. Mas se filho que tá morrendo, bom, se filhos que tá morrendo, e guintos, se filhos que livre tá morrendo, para bater panha acidente e rebenta. Filho de políticos, como fala. Políticos corruptos. É políticos que não tem que fazer filho de Guiné-Bissau. Não tem que sair caravana, cara, quem pega mantampo, não bater raptar eles na casa, não leva no meio do mato, não fim de cadeira, toco. Panhé políticos bandidos, sem militares, sem chefias militares, não panhé eles, não tirei eles roupa, não bater o eles e água. Não fim desses cadeiras que mantampa. Não fim desses cadeiras que mantampa. Povo que tá manda. A mesmo olhar mesmo, não parte de naquela parte que é que isso acontece. Panha político sim, está despiu, é o água, está fim o cadeira, tá com coco. Está fim o cadeira, tá com coco. Fogo. Ah, não, bem discura, só trazer bandidos, próprios, não per fogo, o mar se socona faz que misti. Quem que o mar se socona para fazer que misti na Guiné-Bissau? Papia,
lep seguinte njata buna tuji buna fala kuma kusa kana fasido le juízes kana fasise eleição pebe bumi se bu candidato quem filho da puta de José Pedro Sambu para falar como ele que na sentala para ser o presidente do Supremo Tribunal. Quem que Umar Sissoko para falar como Tiki me seguir no meu Umar na conta babona acaba mal na Guiné-Bissau. Abo fin na acaba mal na Guiné-Bissau. Bo fin kana bonito na Bissau. Abo banunu na biang boy abo filho da puta abo sacana de merda, abo satanás inferno, abo diabo nunu Gomes na biang. Só bo acordo, bukan terasa. Mondial ginda mette boss pena carreira na Europa. Dia camin panya boss na Europa ali. Dia camin pega boss na Europa. Kille boko konas, kille bono jo boko bare pulujali na Europa. A mim mesmo nya foco com boss políticos gos, bandidos para ver boss que na terra. Nem para bem tontaria. Ralph cidade bem sinata ter tempinho pequenino para ele. Mas a mecana per nya foco contra políticos. Para ver patetas. Nya foco gos todo dia políticos na batobi chique di bidobi. Para ver como você como é político se bandido. É tará tem dinheiro como para falar não bom trumpeles para discutir, para bater guerra entre eles, logo para não bater ganha campo. Bocana ganha campo. Nista cujo de ruba de boss. Pija nya câmara ruba de boss. Tudo santo dia na guerra com boss políticos de Guiné-Bissau. Nunca vai bocano jama. Amém, antabo abum. Tudo santo dia na guerra com políticos. Ninguém capur dingin na nya foco amin fuloso. Amin comandante. Se bom pensar como bom tirar foco. Amin bro. Nya foco kana sai boss. Nya foco ruba de boss. Tudo santo dia. Enquanto boca fila na linha, nabi ruba de boss. Enquanto boca sadrito, nabi ruba de boss. Nya foco mesmo nya gintis. Na contagia na boss nya foco e que políticos. E que acaba Ralph Costa. Não tem tempo que esse. Catene não tempo. A minha foco pe bandidos com terra. Terra tem que compor. Esses que entendem, esses que sabem, esses bandidos, esses comprou caças que boca tem no som de preço de que caça na Europa. Só a caça do Nuno Gomes na minha buna pensa caça. De Bissau como olha. Bocoja nem que comprar lá na Lisboa. Bocoja nem caça do Nuno Gomes na minha. Mais caro do que caça de domingo se não esperar 100 mil bias. Caça de 700 e tal mil euros. Onde é que o Nuno Gomes sai que dinheiro? Que faz? Onde é que o Fidelis forma sai que dinheiro que comprou caça de luxo? Seca furta. Bobrema camarada no mar que 7 casa, apartamento. Gente namora no hospital. Esse crime, esse grave. Esse grave. Polícias na suta guintes, para de máscara. Pego não comprar máscara à força. Magda para. Magda evita. Magda boy não contou, evita. A guinta dá muitíssimo bem com um familiar. A guinta chamou a atenção, Magda, mas para. A não é caminho lhe. Se bobin não maio na estrada, não passa de. A não capurina perder tempo. A não foco em Guiné-Bissau. Não capurou de bandidos na terra, não cala a boca. Não capuri. Hoje não irmãos namore. Meninos sínios que estão morrendo na Guiné-Bissau. Meninos sínios que namoram. Beber caravana de bandidos. Grupinho. Esse que bota falando madem e partido do cocô. Esse que ninguém se quer perder esse acordo. O Alberto Nambeia, bandidos, satanás de inferno. Aos onde é o Alberto Nambeia? Onde é? Que tanto dinheiro que era? Umar contava bocina da bolsa dinheiro, bocano com ele, mas bocano com ele, que dinheiro intoxicado. Bias não tinha fala bolsa intoxicado dinheiro, vou pegar dinheiro, vou não contar na boa casa, que dinheiro intoxicado. Dinheiro todo intoxicado, vou colher na meia, o saúde castal bem. Nem se morre na inferno. Na meia, capo de nada, bandido, que sabe nada, como político. Político, estava, Mr. Chumo. Nem para Mr. Chumo, capo por ser o presidente de um partido. Que sabe nada, que entende nada. Se pai o toque tapa Lulu, carpinteiro lá de Pefina de minha zona, vai lá ele carpinteiro, vai Alberto Nambeia. Carpinteiro que sabe nada, kumba lá ajudar, para ver como ele se está sentado na bancada, toma copo com kumba dá-te ajudar lá. E nem kumba e cabir reconhecer. Alberto Nambeia, ingrato com o assim. Ladrão de cabra, está furtava cabra, Alberto Nambeia, furtaduro cabra, furtaduro garante, como fala boss, está furta cabra, me chumo. Osta que tobe Alberto Nambeia, como, e tá num bairro na gabucinho, como que tá fala gabucinho, tudo esse zona. Onde é que Nambeia sai que dinheiro? Filho de Guiné-Bissau. Onde é que Nambeia sai que dinheiro? Me chumo. E fala melhor, me chumo, ante chumo e canto. Me chumo. Não passa no pilha no nome, me chumo. Capo de nada.
Nada kasibi kitulo, tapalulu suma porta. Só acordo de burreza, vos que me te filho de Guiné, no estado que nós até a vos. E é vos que pino no estado. Para que alguém te medo contra vos? Mas Cipriano Kasama. Bamaru Sami. Cancam barriga de meia. A vos é... Gente só para lutar, só barriga. Todo palhaço da bimba tava falando PGC. Domingos. Domingo cara manda de bom tempo, domingo cara manda na Guiné-Bissau. Dinna que domingo sai na poder na Guiné-Bissau, que terá caça direito. Dinna que domingo sai na poder, que terá caça direito. Filho de Guiné, não conta aqui que barrari. A restaurante na China que não parido não. Ou quem que se pape parido na Hong Kong. Só o Marcio que se pape parido na Burkina Faso. Só o Marcio, mas não pape parido na Bissau. Não mame parido na Bissau. Não dona parido na Bissau. Quem que mais não sei de Guiné? Dinna que domingo sai na poder lá. Dinna que domingo sai na poder. Nin que terá campanha pera se cabeça até os. Que cachurdana que terá José Mário Vaz e cabeba sentando na caliquis e na pele essa cabeça e na burula e na cipalho homem criminoso que tá apanhando esse filho Exxon tá sutal tá que tá massa na cabeça. Boca não tá Exxon, não sou olhar se tá se bimeiro esse papel tem trauma. Papel dana bisou tudo, que tá conseguiu o papel Satanás Exxon. Bu papel diabo. Camara esse bandido. Umaru, para contar mentira Umaru. Militar de Guiné-Bissau, e chega a hora de bolanta militares. Militar de Guiné-Bissau, soldados, não manda você recado. E chega a hora de bolanta, você salva povo de Guiné-Bissau. Militar de Guiné-Bissau, e chega a hora de libertar Guiné-Bissau na mão de bandidos. Militar de Guiné-Bissau, Suzy Barbosa sinou de tanto acordos como o Cassibi. No petróleo na Kunsa, exploraram no cana por fazer nada. Se não fazer nada, massano mais. Vou pensar como é que usa Irimori só bata falar com Manaus, militares bem e bem. Esta lá, e que mentira, esta lá. Abo nimpa paga médico sa bobo Cassibi. Nim paga por sora bobo Cassibi. Que abobo sibi bo contande. Que abobo entende. Também mo jebo ativista na abre boca. Bom mundo nada bojo só, dos que são sinho na coisas de PGC, bom me se pega lá. Problema acaba já na PGC. Problema acaba já entre ativistas na PGC acaba. Na pera boss para o bim boja abre bo boca mais mo boss. Na pera ma boss. A minha foco, se vou pensar, vou ter foco contra políticos bongana. Não ataca boss dia e noite. Dia e noite não ataca político bandido na Guiné-Bissau. Não está falando mano com ligam, abocado ali. Muito obrigado próprio para ver e falam um coisa aqui barrado. E falam o canal não perde foco contra e bandidos, não só não atacam outro. Não fala exatamente mesmo, caçando na palavra, mas afinal liberdade. Não está falando mano, muito obrigado. Pé conselho, alguém ouve em acata. Mas, Umar Sissoko, Umar Bukara Kapele. Gente na Kairuba de Bonda, não na Kairuba de Bonda, não na Tirau Inda, não na Tissimbulujo. Umar, não na Tissimbulujo. Na para ali, na purpara, na vai trabalho. Ainda mesmo, na vai trabalho. Mas, na bimbing ainda mais contra políticos. Nha foco políticos, nha foco que é bandidos. Cana piri nha foco que barraf costa não. Nha foco que é políticos de bombardade. Com teles barrade. Dia que vou me exponer para atacar vos, vou compor hospital. Dia que vou me exponer para atacar vos, vou compor, vou pis saúde. Dia que vou me exponer para atacar vos, vou compor estrada. Dia que vou me exponer para atacar vos, vou baixa comida. A os na Guiné-Bissau botar para comprar saco, arroz até 30 mil francos, isso faz que? Bidão de azeite, botar comprar 3 mil Itália. Botar para o hospital, botar dinheiro falou não, mesmo. É triste com isso de Guiné-Bissau. Triste, é gente capudi nada na falou. É gente capudi na escapudi. Esse provocador Ramal está falando, é gente capudi nada é escapudi. Se quer contar mentira. Cafumbang, caiu, cafumbang. Fogo pá, e triste. Por chance aí, vai por Paraguas, para vir para trabalhar. Aos meses caliente, não sou direito. Mas não bim para o Marcio Sissoko embalo. Tchau, Guinéenses. Fui, não sou junto.